Olá, muito bem-vindo para mais um Vamos Conversar, diretamente do estúdio Jornalista Mauro Nóbrega. O convidado de hoje é o Célio Peixoto dos Santos, pré-candidato a prefeito em Porto Feliz. Nós vamos à abertura e já voltamos. Célio, obrigado por aceitar o convite e vir aqui no Vamos Conversar. Obrigado, Badu. Agradecer aí, para mim é uma honra estar participando do seu programa. Eu que desde pequenininho vivia vendo você trabalhar como um dos maiores comunicadores aqui de Porto Feliz, né? A gente ia na tribuna com o Antônio Augusto desde pequeno. Para a gente é uma honra hoje estar sendo entrevistado aí por você. Muito obrigado. Candidato a prefeito, você acha que se a administração de Cássio tivesse feito o que fez até agora, que é bastante, você seria candidato natural ou se deixaria para Gerão? Olha, Badu, essa foi uma escolha exclusiva do nosso prefeito, Dr. Cássio, né? Eu acho que foi uma escolha. Eu estou com o doutor. Primeiro que eu convidei o Dr. Cássio em 2016 para ser nosso prefeito, aceitou o convite, o desafio. Né, a gente já tinha uma ideia de cidade, um plano de governo praticamente rascunhado já para a gente apresentar para o doutor à época. Foi na época ainda que ele me pediu, reclamou bastante que queria ter UTI, um pronto-socorro novo. E acontece que eu cheguei com essas propostas, falei, doutor, assina a ficha, o senhor é nosso candidato. E a caneta que assinar essa ficha para ser o nosso candidato à época vai fazer todas essas obras. Estou com ele desde o começo. A gente tem uma afinidade bastante grande, fiquei lisonjeado, bastante honrado com esse convite do doutor, né? E confesso que eu não tinha pretensão alguma. A minha pretensão sempre foi fazer o melhor para a nossa cidade, de criar as oportunidades que eu não tive na minha infância e que meus pais não tiveram, e trazer aqui um governo melhor, mais justo. E fiquei bastante honrado com esse convite do doutor, né? Não tive nem como falar não, né? Porque você ser convidado a continuar o trabalho de um camisa 10, de um político que nem o Dr. Cássio, um médico, não tem nem como você falar não. É uma honra. É a mesma coisa que o Pelé te convidar, falar, você vai jogar no meu time e você não tem como falar não. Né? Então foi uma honra o convite dele. Eu acredito que foi por mérito, né? Ele fala muito que é por mérito isso, pelo trabalho que a gente desempenha. Trabalhei dia a dia nas ações de governo, trabalhei pandemia, a gente trabalhou todo aquele tempo também, todos os dias. Então, acho que é um reconhecimento do próprio Dr. Cássio do que ele viu em mim, né? Então, fiquei muito honrado. Agora, o vice-prefeito não vê essa possibilidade em você. Acho que uma opinião pessoal dele, né, Badu? Eu não vou comentar em opinião dele, eu tenho que comentar no que o melhor de Porto Feliz que nós já vimos até hoje, ele me escolheu. Então, para mim, de verdade, é uma honra ser convidado pelo melhor de todos. Tá, né? E por que o vice-prefeito, o Gerão, que é pré-candidato a prefeito, foi deixado de lado? Eu acho que, Badu, na verdade, não é que ele foi deixado de lado, né? Todo mundo teve a sua oportunidade de trabalhar, né? De ser ativo dentro de uma estrutura governamental, e cada um responde pelos seus atos, que eu posso falar por mim, né? Eu trabalhei ativamente nesse governo para a gente construir uma cidade melhor. O Gerão não trabalhou? Eu não posso dizer isso, eu acho que o Dr. Cássio já respondeu isso por nós. E qual foi? A resposta do doutor? Que ele não trabalhou, mas essa é uma resposta do Dr. Cássio, né? Eu não vou entrar nesse Você não concorda com... Não, eu concordo que eu acho que poderia ter feito mais, ser mais ativo, né? Dentro dessa estrutura governamental. Falar que deixamos ele de lado, eu acho que é um desrespeito, porque se você conversar com os servidores públicos municipais, eles vão responder a mesma coisa para você. A gente esteve lá todos os dias. Agora, 2 mandatos. 2. Né? Ele poderia ter sido o candidato preferido e não foi. Pela falta de trabalho nos dois mandatos? Eu acredito que pela escolha do Dr. Cássio, sim. E a confiança do grupo, né? O grupo tem uma confiança bastante grande na gente, no trabalho que a gente desenvolveu. Tá, e no Gerão não?
Não, o grupo confia, eu sou indicado, o pré-candidato do Dr. Cássio, o grupo confia esse trabalho na indicação do Dr. Cássio, é minha pessoa. O que você faria melhor do que está até hoje? Nós somos bastante críticos ao nosso trabalho, eu e o doutor, a gente é bastante crítico ao nosso trabalho, a gente tem que fazer alguns ajustes, né? Nós pegamos uma cidade com uma dívida muito grande, né? E nunca ficamos reclamando, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo por causa da dívida, né? A gente fez o que tinha que ser feito nesses 8 anos, tem um governo aí com 96% de aprovação, né? Não é 94? 96% de aprovação, graças a Deus, porque a gente sempre buscou ouvir as pessoas, ouvir as demandas para fazer o que tem de melhor. Quem? Né? Quem a população. ouviu? Nós ouvimos muito a população. Nós quem? Eu, doutor, o grupo nosso. Isso não é um plural majestático, né? Não, nós. O time inteiro, né, Badu? Nós temos um grupo de secretários que estão ouvindo a população, ouvindo a equipe de trabalho, né, para que a gente possa fazer um governo melhor, cada vez melhor. É natural que, segundo o mandato dos governos, ele tenha uma queda. Nós não deixamos isso acontecer, porque a gente sempre esteve ali ouvindo demandas da população e devolvendo para a população o anseio delas, os desejos delas, né? Então, nós estamos num caminho muito, muito bom. Quanto à questão de melhorias, a gente tem alguns planos para a educação, para a saúde, né, que a gente pode discorrer um pouco aí com o tempo na nossa entrevista. Então, mas todo candidato tem melhorias na educação, melhoria na saúde, melhorias em todos os setores. Mas chega na hora, não é o seu caso, dizendo que na maioria fica na mesma. Isso daí é um tipo de, olha, vote em mim que eu vou melhorar isso. Prova disso não é o nosso governo, né? Pois é. A gente falou que o que ia fazer, nós fizemos. A UTI sempre foi falado que era um custo para a vida um custo para o governo, que a vida das pessoas tinha custo. Nós falamos que ia fazer e fizemos. Você imagina se chegasse na pandemia, nós não tivéssemos a nossa estrutura de UTI. Quantos porto-felicenses tinham sido levados para essa pandemia, que foi um caos no mundo todo, né? Então, tudo que a gente promete, a gente tem condições de fazer, porque a gente sabe como fazer e a gente não tem medo de trabalhar, não, né? Se pegar a ponte de Jardim Vante, um sonho, vamos pedir para o governo federal, governo estadual, é balela isso aí. Nós falamos, vamos fazer nós, o que tem que fazer para o povo tem que ser nós. Né? A mesma coisa na sua casa. Badu, precisa fazer uma reforma na sua casa. Você vai pegar um vizinho seu para fazer para você ou você? A gente tem que fazer. A nossa cidade é a nossa cidade. A ponte, por exemplo, falavam-se de 15 milhões, 12 milhões. Né? Nós conseguimos fazer a ponte por 2.851. Realmente foi bem. Agora me diga uma coisa, Célio. Você está há 16 anos nas administrações. 16, praticamente 16 já, fazer 16. Por que você abandonou o Levi? Na gestão do Levi? Por uma briga com o jurídico, né? Onde eu gosto de falar muito que o que a gente fala em pé, a gente sustenta sentado, né? E essa briga foi, os procuradores à época ofenderam o prefeito numa reunião, estavam todos os secretários lá, e o prefeito ficou quieto. Daí foram fazer um boletim de ocorrência de assédio, e ele jogou essa responsabilidade em 3 secretários. Né? E eu não gostei disso, porque eu acabei comprando a briga dele como nosso chefe de executivo e acabou... Você sabe que ninguém sabia disso, né? Mas essa é a história. Sim. Né? Na época, ele acabou ainda falando para entrar com o boletim de ocorrência contra os 3 secretários, sendo que era uma reunião de equipe. Né? Então, eu fiquei muito bravo, né? Porque o que a gente fala em pé tem que tentar sentado. E era uma reunião de equipe onde a prefeitura estava com plano de diretor 6 meses atrasado, compra de remédio atrasadíssima, porque a licitação estava quase todas paradas, né? Então foi uma reunião para cobrar o jurídico, no qual ela foi para um outro lado e o pessoal acabou querendo jogar na nossa responsabilidade, que defendeu a população na reunião, né? Que foi eu e mais 2 colegas secretários à época. Eu acabei saindo porque não achei justo, né? E daí você foi para onde? Eu montei o PTB. Isso foi em meados de novembro de 2015, um pouquinho antes de virar para dezembro. Em janeiro e fevereiro já começamos o trabalho, trouxemos o doutor no começo de fevereiro, Campos Machado também veio para abonar a ficha dele, e começamos o trabalho de sentar com a população, fazer reuniões em casa, né,
para a gente estruturar as nossas ideias e plano de governo. O Expresso Porto Feliz, eu sei que foi uma coisa boa e coisa e tal, mas terminal Odilon Antônio, eu vou falar de Odilon porque Odilon é meu mentor. Sim. E foi um cidadão exemplar. Sim, sim. Por que foi mudado? Não foi mudado, Badu. Nós não mudamos. Existe a lei de nomeação lá do prédio, da estrutura do prédio. E a placa? A placa está lá. Placa teve uma placa que teve... De plástico? Teve branca. Uma placa que teve manutenção e foi colocada outra pela Secretaria de Trânsito. Mas está no... O programa Expresso Porto Feliz é um programa municipal de transporte e de mobilidade que nós criamos. Mas nós não mudamos o nome do prédio. É a mesma coisa você pegar o campo Julim Fuch, da associação... Não, eu entendi o que você quer dizer, mas está escrito Terminal Expresso Porto Feliz. Isso, mas é o nosso programa. É o programa, porque lá os transportes, antigamente, era mais para intermunicipal, a rodoviária, né? Agora nós centralizamos um hub lá na rodoviária com todos os ônibus Expresso Porto Feliz. Então o pessoal que sai do Vant, ele vai na rodoviária, eu quero ir para o portal para trabalhar. Daí ele desce na rodoviária e pega esse ônibus. Então ali é uma central para outras regiões, né? Caso você vença as eleições, a parte administrativa, ela será trocada? Nós temos uma boa equipe lá, Badu. Para ser sincero, hoje a gente tem um governo, volto a dizer, de 96% de aprovação, porque nós temos um time muito bom, né? Tem que fazer alguns ajustes, é óbvio que tem que acontecer, às vezes por desgaste, muito tempo, a pessoa lá também já está cansada, né? Mas a gente vai fazer alguns ajustes necessários, pontuais, para que a gente consiga dar continuidade e acelerar ainda o crescimento da nossa cidade, né? O desenvolvimento. Isso é natural acontecer. Você não vai asfaltar mais nada, porque está asfaltando tudo, né? Inclusive, a gente está recapeando 2 ruas próximas. Sim, está quase derrubando a casa. Tá? Não tem asfalto na... Nós vamos começar um plano macro para a zona rural, né? A gente quer pegar as principais estradas rurais para fazer a pavimentação. Hoje a gente tem 800 quilômetros de estrada rural, né? Isso nos consome um tempo absurdo e fora o recurso para compra de material, né, para a gente cascalhar essas estradas. Então a gente vai fazer as principais vias municipais, para isso diminuir um pouco o nosso trabalho nas principais e eu colocar nossa equipe mais nas secundárias. Mas zona rural a gente pretende. Chinóda a gente vai fazer a do Mumu, a gente vai fazer Estrada da Glória, que é a Estrada de Tabarro, né? Entendi. Então vamos fazer essas principais, como a gente já fez aqui, o Bom Retiro, que é um sonho antigo também da população. Tá. Inicialmente, o seu candidato a vice era o médico e vereador Marcelo Pacheco da Cunha. Sim. Depois mudou, ele não queria saber mais de política. Como é que ficou? Por que ele saiu? Essa é uma pergunta que eu acho que o doutor, ele poderia responder, não sei dizer. Eu saí, eu tive férias em dezembro, estava tudo certo, voltei de férias e eu não tive uma ligação, mas nem de mensagem de aniversário e nem para responder a mensagem de Natal que eu mandei. Eu mando sempre os vereadores que nos apoiam, alguns secretários, e não tive resposta, mas nem um Feliz Natal. Essa é a verdade. E daí você se viu na obrigação de procurar um vice? O grupo se viu na obrigação de procurar um vice, né? O grupo se viu. Foi não só eu, mas o grupo. Muito bem. Quer dizer que o Marcelo que é o verdadeiro culpado de não ser? Não, eu acho que não. Eu acho que ele foi mais pelo lado de coração familiar do que... Porque realmente, para não mandar nenhuma mensagem de Natal, de agradecimento, nada, eu achei um pouco, no mínimo, não educado, né? Então ali a gente já estava suspeitando algumas coisas, a gente não tinha uma informação concreta do que estava acontecendo. Por exemplo? Não, do que depois eles montariam essa pré-candidatura deles. A gente não sabia de nada disso. Né? Até ali então estava tudo tranquilo, saí viajar comecinho em dezembro, tudo tranquilo, voltei de viagem, começou tudo. Né? Se você fosse o vencedor das eleições, ou da eleição para prefeito, como pré-candidato hoje, você convidaria algum adversário para compor o seu governo? Eu acho que, Badu, dá para a gente estudar alguns nomes que estão por fora, né? Eu acho que o Williams é uma pessoa
que eu já o conheço, ele era primo, é primo de um amigo meu que foi secretário comigo, meu chefe, aliás, doutor João, né? O Williams, eu gosto, o Anídio tem bons pensamentos também, né? Eu acho que dá, assim, pessoas que tenham bons propósitos e boas ideias para a nossa cidade, a gente é aberto a diálogo, sempre fui, para se precisar compor e fazer o melhor para a nossa cidade, a gente fará. Menos geral. Eu acho que eles não querem pelo grupo, porque não dá certo. Não é o Não grupo dá, que né? não. Daí o meu grupo me mata também. Um dos grandes problemas, Porto Feliz está com 12% da população é de idosos. Isso não quer dizer que sejam idosos deficientes. Sim. Qual é o seu plano para o idoso? Hoje, Badu, os nossos idosos são diferentes dos idosos do passado. Né? O idoso de 10, 15 anos atrás já estava lá com a bengalinha e tal. E hoje não, os idosos eles já estão com uma questão física muito melhor, né? Mas eu tenho uma ideia de a gente fazer uma creche, eu falo creche, centro de dia do idoso, a gente vai fazer aqui nesse empreendimento Borda a Borda, que é um centro de convivência, um centro de lazer, né? Essa é uma ideia que a gente tem, que vai colocar no momento oportuno no plano do governo, para atender esses idosos, como ele podendo ficar lá o dia todo. Né? Chega de manhã e vai embora no fim do dia. Aquele idoso que mora sozinho, aquele idoso que mora com filhos, né? Com os filhos e não pode ficar sozinho, então a gente vai ter uma equipe lá multidisciplinar, saúde, cultura, esportes e educação para estar dando esse apoio e essa atenção básica para esse idoso. Essa é uma ideia que a gente tem, que vai dar muito certo, né? Que a gente já viu experiências em outros municípios, né? Jogos também para terceira idade, a gente vai incentivar para levar os nossos jovens para a terceira idade. Então a gente tem que investir bastante nessa área, né? Que eu posso falar aí, que, por exemplo, meu pai já está lá com seus 75 anos, né? Minha mãe 69. Né? Então a questão de saúde física, a gente vai ter que incentivar muito, porque senão vai começar, você pega os idosos antigamente, tinham problemas para andar com dor de perna, tal, falta muscular. Hoje o pessoal, você vê um idoso de 55, 60 anos, você vê o cara super bem, melhor que a gente. Né? Então essa prática esportiva, né? O esporte mesmo, eu acho que é uma coisa que vai agregar muito para esses idosos, né? Saúde, Badu, a gente tem algumas ideias que a gente pretende colocar em prática, né? Uma delas é a gente fazer o PAI, que é o Pronto Atendimento Infantil, 24 horas. A gente vai começar um projeto piloto agora nos próximos meses, né? Porque hoje a Santa Casa, você chega lá, ainda tem o atendimento único na mesma porta. No novo pronto-socorro isso já vai estar separado, mas não tem um plantão 24 horas para atendimento infantil, né? Então nós vamos criar esse PAI, que é o Pronto Atendimento Infantil, 24 horas, com uma equipe multidisciplinar, uma equipe bem completa, para atender melhor as nossas crianças. Uma UTI pediátrica, que nós não temos ainda, a gente tem a UTI grande, nossa UTI de 10 leitos, né, com 2 leitos para pessoas com alguma doença infecciosa, né? E mais a gente vai criar também uma UTI pediátrica para atender as nossas crianças aqui em Porto. Agora, a UTI depende de quantas equipes? Hoje a UTI, ela depende, nós temos ali 2 equipes que trabalham ali, né? Uma equipe bem completa, né? Tem a coordenadora lá, a doutora Gisele, se eu não me engano o nome dela, que é da Santa Casa, né? Então a gente tem uma equipe muito boa lá e pelo 2º ano consecutivo, a nossa UTI, os 10 leitos que nós temos, ganhou o prêmio Top Performer, entre as 100 melhores UTIs do Brasil. Né? Então, você vê que dá para fazer. E então, a prefeitura custeia 100% dela. Por exemplo, o neurologista, tá difícil marcar com um neurologista. Primeiro foi difícil trazer, né, Badu? Que algumas especialidades... Então ele não veio ainda. Não, veio. O louco, já fizemos várias e várias cirurgias com o Dr. Rodrigo Viana, um excelente médico, aquele médico que tem um atendimento humanizado, isso faz muita diferença. Ele veio morar já em Porto, já está fazendo um grande trabalho, está fazendo neurocirurgia, né? Mas nós conseguimos trazer o Rodrigo.
A gente tem feito um trabalho de vender Porto Feliz para esses novos médicos, para atrair aqui em Porto, para trabalhar conosco na Santa Casa, que a Santa Casa a gente repassa mensalmente, centavo por centavo, não atrasa um real para médico, não tem nem como atrasar, porque a gente paga tudo. Então, o neuro, hoje a gente tem o Rodrigo, que está fazendo um trabalho, a fila dele é grande, porque ele é muito bom, um médico muito bom mesmo. E a gente vai fazer um trabalho de atração desses novos médicos, seja para Santa Casa ou até mesmo para contratação de serviços de consulta e exames. Isso a gente também está com uma ideia de plano de governo de colocar. Por exemplo, você vai à Santa Casa ser atendido. Você passa por um exame. Esse exame demora muito para ficar pronto. Urina, sangue, demora demais. Isso superlota, porque isso é pessoal. Porque você chega, daqui a pouco você vê aquela salinha superlotando, porque o exame ainda não está pronto. Os exames têm que ficar prontos em até 2 horas aqui na Santa Casa. A estrutura que tem ali de atendimento, exames de sangue, é para ficar pronto em até 2 horas. Então está faltando o pessoal da enfermagem. O que pode estar acontecendo um ruído de informação ali dentro da equipe, ou de não avisar o médico, ou a demanda muito alta que o médico, para fazer o retorno desse paciente, isso pode estar acontecendo, né? Ele está atendendo, tem uma filinha lá de 10 pessoas para atender, né? Mas os exames têm que ficar prontos até em 2 horas. 2 horas. Não está acontecendo isso, não. Mas é uma coisa que a gente tem cobrado constantemente em Santa Casa, né? Por mais que a gente custeie os serviços, a gestão é 100% da Irmandade da Santa Casa, né? Mas a prefeitura, isso que é legal também dizer, Badu, tem muita gente que acaba não reclamando oficialmente em ouvidoria de prefeitura nem da Santa Casa, seja do mau atendimento, de demora, o motivo que for. Ou às vezes a pessoa reclama em Facebook, internet, reclama só para vereador também, e não chega de uma forma oficial. A prefeitura não tem o poder de mandar ninguém embora na Santa Casa, mas ela tem o poder de pegar aquela ouvidoria, falar, olha, Badu veio aqui, relatou que ficou 4 horas esperando lá um resultado de exame de sangue, de urina que seja, né? Então a gente quer providências, paciente passou de tal a tal hora. Isso a gente consegue fazer. Mas a gente tem que ter essa formalização também dos pacientes, que às vezes o paciente acaba não fazendo. Você acaba não fazendo, não, acaba nem dizendo também, né? E daí vocês ficam sem pegar. Exatamente, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Né? Agora, o corpo de enfermagem está completo? O corpo de enfermagem está completo. Tem sempre uma troca ou outra, mas está completo. Né? Da Santa Casa. E ganham bem? Ganha bem. Paga bem. A gente paga o piso, né? A prefeitura tem um repasse de 6 milhões por mês? A Santa Casa hoje? Não. A prefeitura Nós repassamos entre 4,5 e 5. Depende do serviço. Mudou muito. Quando a gente assumiu, na época, salvo engano, era algo em torno de 600, 700 mil mês. Né? Mas a gente criou novos serviços na Santa Casa, então a gente foi contratualizando esses novos serviços. Então, fez lá, ano passado nós fizemos 222 cirurgias. Então, fez cirurgia, a gente paga. Então, tudo que tem vindo de serviços feitos pelo SUS, a gente vai e paga. Depende do mês, 4,5, 5. E por que a Unimed não quer mais trabalho com a Santa Casa? Olha, Badu, o que acontece é que a Unimed e outros convênios, ele cobra bastante caro de quem tem convênio, né? E a Santa Casa, ela tem a estrutura física, ela tem a estrutura de RH, ela tem a estrutura de insumos, tem as suas despesas fixas, água, energia, gás, enfim. Tem uma despesa fixa da Santa Casa, né? E óbvio que a Santa Casa, ela tem, se ela for vender um serviço para convênio, ela tem que fazer um preço que ela se pague e tenha um lucro. Tem custo. É o custo. Custa 10. Estão me pagando 5, eu estou tendo prejuízo. E quem estava custeando esse prejuízo, a Santa Casa estava ficando com prejuízo no vermelho com os convênios. A verdade é essa. Né? E quem tinha que... Se a prefeitura para de passar 1 centavo, a Santa Casa que fecha. Essa é a pura verdade. Né? Então, o convênio tem que ser atendido. Né? Mas tem que pagar o que vale cada serviço. Né? Não tem como você pagar o SUS, prefeitura, pagar 3 mil de uma diária, 3, 4, 5 mil.
numa diária do UTI e convênio pagar 251. Você acha que é justo? Não é justo, né? Primeiro que é uma irmandade sem fins lucrativos, centenária, né? Um desrespeito com a história de todos os médicos profissionais que passaram lá. E segundo, que quem acaba custeando tudo isso é nós, todos então, nós. Não foi a Unimed que simplesmente desistiu. Não. Foi feita, na verdade, voltou alguns atendimentos da Unimed, de todos os convênios foi feita uma revisão de custo, né? De custeio, porque não tem como, de verdade, a Santa Casa arcar com despesa de convênio. Então, a gente tem a nossa estrutura, tem nosso RH, insumo, enfim, tudo. O serviço custa R$2.500, vai pagar o R$2.500. Não dá para pagar. E eles não queriam. Os valores eram bem antigos, pagavam bem menos. E não queriam pagar. E daí a informação tem que ser verdadeira, né? Então, a Santa Casa fez até uma nota, mas eu acho que faltou ali na nota, eu recebi a nota também pelo Facebook, mas a nota ela deveria falar de números, né? Para mostrar, porque daí fica uma briga política com saúde, com vida, né? Que isso é horrível de fazer. Então, não está atendendo o convênio? Não está. É por causa disso e disso e disso. A UTI custa 3, estão pagando 251. Pronto. Né? O povo vai entender. E sabe qual é o melhor convênio nosso em Porto hoje? É o SUS. É o que eu ia falar para você agora. Se quem ganhar melhorar a qualidade do SUS na Santa Casa, não precisa convênio. Não precisa convênio. Hoje, Badu, para ser bem sincero para você, as pessoas que acabaram falecendo em pandemia é porque foram para algum convênio e não vieram para a Santa Casa. A verdade é essa. Porque assim, nós fazemos investimento na Santa Casa e nós somos bastante sinceros com a Santa Casa e que independente do custo desse paciente, a gente vai lutar para esse paciente sair de lá com vida. Porque na minha infância, eu tenho poucas lembranças de infância, até ali fora eu estava brincando com o Murilo, né? Contando algumas. Mas uma das poucas é que meu avô morreu aqui na Santa Casa. Ele ficou 4 dias esperando vaga de UTI e ele morreu aqui porque não tinha UTI. E porque não ia conseguir UTI no estado. Porque ia chegar meu avô lá, quase 80, e chegar um jovem de 20 anos com o mesmo problema de infarto, quem você acha que vai contribuir mais para o estado em questão de impostos? O de 20. Então, a vida do meu avô teve custo. Né? Na pandemia, teve paciente que a gente gastou R$450 mil. E continua transferindo ainda por quê? Ainda nós não temos todas as especialidades, né? A gente diminuiu muito, mas tem especialidades que ainda a gente não tem. Um exemplo que é a hemodinâmica. Né? Ontem um amigo meu ligou, minha sogra teve um problema no coração, né? Está com uma veia entupida e precisava ir para um convênio X em Jundiaí para fazer. Falei, bom, a ambulância deles tem que vir, né? A gente não pode transportar. SUS particular, convênio. Eu falei para ele, daqui 1 mês e meio, 2, se Deus quiser, já está quase tudo pronto, a gente vai ter a hemodinâmica aqui. Pacientes com problema cardiovascular, como foi o caso do meu avô, mas na época também não tinha UTI, vai ser feito tudo aqui. A gente já comprou 30 exames por mês, né? 30 cateterismos, e a gente vai atender esses pacientes aqui. Então, vai diminuir também a ida para o regional. Agora, isso encarece esse repasse? Aumentou o serviço, aumenta o custo. Né? Isso é normal. Mas o custo de uma vida, se olhar para uma pessoa... Não. Entendi, até aí, ótimo. Não tem preço, né? Sim. Se o município pode bancar, ótimo, melhor para o município e para o paciente. Com certeza. Com a população. Quando você pega... A gente começou um serviço de oncologia clínica e cirúrgica na Santa Casa. Era outro sonho quase que impossível de ter no município, né? Nós já estamos com 32 pacientes fazendo quimioterapia na nossa Santa Casa. Né? Ainda estão indo pacientes para Jaú, é óbvio que ainda estão, porque o número é bastante grande, mas nós começamos um projeto piloto que, se Deus quiser, nos próximos anos, nós vamos manter esses pacientes 100% no município. Você já pensar 3 horas da manhã, você pega a ambulância, a van, vai para Jaú, chega lá, 30, 40 minutos a químio, você vai voltar às 7 horas da noite, no outro dia você tem que voltar de novo. Você volta vomitando, você não tem R$1 no bolso. Né? Então, o custo que a gente for ter aqui é zero perto do benefício desse paciente. Vira o Expresso Porto Feliz, né? Vai virar... exatamente. Custo-benefício. Custo-benefício. No assunto saúde ainda, teve
uma mudança numa UBS na Vila Angélica. Puseram a saúde da mulher e trouxeram 4.500 pessoas de 4, 5 bairros para o Antônio Patucci. Quem foi o gênio que conseguiu fazer isso? Na verdade, teve uma decisão da equipe da Secretaria de Saúde, né? Mas eu volto a dizer, alguns ajustes a gente vai acabar fazendo, né? Eu tenho como meta a gente colocar também nos postos de saúde um serviço de ouvidoria de postos de saúde, para avaliar o atendimento e para também fazer críticas, né? Hoje a gente não tem isso. Mas eu não precisava, sério. E o Patucci está superlotado mesmo. A gente aumentou o número de médicos do Patucci, né? Mas realmente a gente vai ter que fazer. Você pega o CAPS, hoje ele está no Dr. Célio Prado, no Gole. É uma coisa que também a gente vai colocar o CAPS num local adequado e voltar o Dr. Célio Prado para atender a região ali. A gente estava falando de idoso, né? A região do Gole é uma região de Lajeado ali, uma região que tem muito idosos. Eu não consigo mandar esse paciente para a popular. Mas eu tenho transporte gratuito. Legal, mas esse paciente sobrecarrega a popular. Então, e o que vai fazer com esse centro? Saúde da mulher não podia ser em outro lugar, vocês alugam tanto imóvel. A gente está atendendo bastante pacientes lá, inclusive a gente está com carreta de mamografia na Vila Angélica, né? Famoso canta-sapo, né? Todo mundo conhece como canta-sapo. Mas a gente pode fazer uma reestruturação nas unidades básicas de saúde, isso a gente deve fazer, né? Uma das coisas que eu quero tirar fila também de unidade básica de saúde é criar uma ideia minha, criar um médico na palma da sua mão. Aquela primeira consulta que a gente for fazer para um encaminhamento que seja para um cardiologista ou para um neuro, eu tenho a opção ou de fazer ela na unidade básica de saúde do seu bairro, ou eu fazer ela aqui numa consulta por celular na palma da sua mão, dentro da sua casa. Isso vai ajudar a desafogar essa demanda também dos postos de saúde. Isso é uma ideia que a gente tem, que vai implementar, se Deus quiser, né? Mas vai estar no nosso plano de governo para desafogar as unidades básicas de saúde. Né? Aquela consulta de retorno, né? Aquela consulta de encaminhamento, aquela consulta que você precisa fazer, que o cara fica 5 minutos lá, só de remédio controlado. Ele tira um paciente. Esse tipo de consulta. Então, a gente vai criar também mecanismos, junto com a tecnologia, para diminuir a quantidade de pessoas em postos de saúde, né? E isso também vai acabar desafogando a Santa Casa, porque aqui é cultural as pessoas irem na urgência e emergência da Santa Casa com uma dor de cabeça. Um exemplo, dor de garganta, né? Quando, na verdade, deveria ir nas unidades básicas de saúde. Só que a gente não vão. É isso que eu ia falar. Além de não ir, a gente acaba gerando uma grande demanda lá, porque hoje está muito difícil, não é fácil você trazer médicos para a cidade. Concursados, então, para o poder público, quase nenhum quer participar. Né, fazer concurso e entrar na prefeitura. Por isso que eu tenho uma outra proposta, outra ideia também, de contratação de serviços de atendimento médico e de exames, imagens. E os médicos da cidade que foram demitidos? Da prefeitura a gente não demitiu ninguém, né? Santa Casa. Mas daí é outra irmandade, né? A gente não, como eu disse no começo da entrevista, a gente não tem condições de falar para mandar X e Y embora ou contratar X e Y. A prefeitura, ela compra serviços da Santa Casa. As decisões de Santa Casa são únicas e exclusivas delas. A prefeitura não tem poder algum. As pessoas imaginam, Santa Casa, quando reclama Santa Casa, é natural que pense que é a prefeitura, mas não é. A prefeitura compra serviço. E volto a dizer, teve reclamação, ouvidoria, que a gente consegue tomar providência com a diretoria da Santa Casa. Quer dizer, então não há interferência de Antônio Cássio nisso? Não, nem tem como. Nem tem como. O prefeito é o Dr. Cássio, né? A Irmandade tem a presidência e tem a equipe dela que toma as decisões que eles acham melhor, né? E que a gente respeita. Se você ganhar a eleição, o Antônio Cássio vai ter alguma participação no seu governo? Com certeza. O doutor vai sempre estar junto comigo, né? Ele aceitou nosso convite em 16 para ser o nosso prefeito, que eu convidei ele à época. Fiquei muito lisonjeado, estava eu e o Carlinhos junto ainda, no consultório dele. E o Dr. Cássio é aquele camisa 10, que você pode pôr ele no que ele quiser, né? Óbvio, a especialidade dele é saúde, né? Mas eu conhecendo o doutor ali do lado dele, hoje ele entende de tudo, né? Graças a Deus ele estuda muito, esforçado, trabalhador, não tem dia, não tem hora. Então o doutor, como eu falei outro dia, o doutor é um camisa 10, que se dá a camisa para ele e fala, pode escolher onde você quer jogar.
Então, o seu verdadeiro calço é Antônio Cássio. Com certeza. Além de ser amigo, pelo conhecimento, pela experiência, o doutor, ele fala que eu sou o braço direito dele, né? E ele também é o meu braço direito, braço esquerdo. Porque Falar nisso, o braço direito, quanto ganha o braço direito dele? o braço, eu, É? bruto, dá 8.400, uns quebrados. E quanto ganha um vice-prefeito? Vice-prefeito, 10, 12 mil, se não me engano. É que não teve correções inflacionárias nos últimos anos. A Câmara não está com esse projeto de aumentar o subsídio? Não, tentaram no ano passado e não sei por qual motivo eles tiraram da pauta nem a correção inflacionária, né? E tanto dos vereadores quanto dos agentes políticos, prefeito e vice também, né? Uhum. Então não foi colocado em pauta. Eu acho que esse ano nem permite mais ser feito isso. Agora não. Não. Então a tendência é que se permaneça com os mesmos valores. Então ganha de 10 a 12, é isso? O vice? É 10 a 12. E o prefeito? Prefeito, 16, 17 mil. Só? É pouco. Em vista do vice é pouco. Não, aí perto da responsabilidade que esse homem tem, né, de ser o prefeito numa cidade de 60 mil habitantes, né, o doutor, quando eu passei no consultório dele, ele trabalhava, além de SUS, ele fazia convênio, né, o doutor tem uma vida financeira espetacular, ele chegava a fazer 80, 100 mil por mês, e aceitou o convite de ser nosso prefeito, né, então você vê a diferença que é a questão salarial. Ele fez porque ele gosta, por amor mesmo, né? Poucos fariam isso. Foi mesmo. Agora, você falou o secretário ganha 7, 8 mil? 8.400 alguma coisa. Tem alguma coisa errada, então, com os números que me passaram. O Gerão disse que ganha livre 7 mil e pouco. Talvez ele tenha algum empréstimo, alguma coisa. E não sabia dizer o do prefeito. Mas eu achei pouco. É que desde talvez 18 não teve nenhuma correção. Antes faziam pelo menos a inflação, depois isso acabou paralisando, né? Daí, pra você ter uma ideia, hoje o vereador, na Casa de Leis, ele ganha praticamente o mesmo salário do assessor dele. Quase que o mesmo salário. Pra você ter uma ideia. O vereador está quanto hoje? É quase 5 mil e o assessor está lá, seus 4.800, né? Porque o assessor não é agente político, então ele é um cargo comissionado e ele pode ser feito reajuste. E de vereador eles não fizeram também. O Célio Peixoto dos Santos, se for prefeito, qual será a primeira medida, lógico, depois de tomar posse? Bom, primeiro que eu sou pré-candidato ainda, né? Mas pré-candidato. Acho que primeiro é agradecer a Deus uma oportunidade dessa, né? De a gente dar a primeira medida, é dar continuidade dos nossos trabalhos, reunir a equipe, né? Mostrar as nossas ideias, que todo mundo já vai ter conhecimento do plano de governo, e cobrar que a gente continue nos próximos 4 anos, trabalhar com muito amor, muito carinho, dedicação, que a gente não tem horário para trabalhar para a nossa cidade, porque essa aqui é a nossa cidade e é uma cidade que nos enche de orgulho pela história do passado e agora pela história ao longo dos últimos 7, 8 anos nossos. A entrada de Porto Feliz em 2013, foi fechada. Um crime. É um crime. E você estava no governo da época. Todo mundo dizia que ia ser um fantástico. E acabou com a entrada da cidade. A aprovação de projeto não foi em 13, viu? A execução, tudo bem. Não, a a aprovação foi na concessão, já lá em meados de 2000, né? Isso aí, a concessão foi feita audiências públicas, o Estado apresentou à época, eu era pequenininho ainda, eu ia na tribuna comer passatempo, né? Eu jogava bola. Todo passatempo. Todos. Né? Eu era o segundo melhor zagueiro do Porto Feliz, primeiro eram todos os outros, né? Mas realmente foi um crime que foi feito com a nossa cidade, e ali teve 2 crimes, né? Não só o fechamento do acesso Porto Feliz para Itu, quanto foi tirado o letreiro que tinha o nome da cidade. Então, depois que fizeram esse acesso, eu não sabia o que era ali, né? Só vi o muro da CPFL, que era horrível. A gente já tem um projeto contratado para fazer a reabertura, a gente vai pleitear isso nessa nova concessão do Estado, a reabertura de veículos saírem direto para Itu,
que é um projeto que a gente já contratou e está em fase final de aprovação interna para depois Colinas e Artesp. Depois aprovado na Artesp, a gente vai pegar esse projeto e vamos levar para o governo do estado de São Paulo para, uma forma, tentar incluir na nova concessão. Segunda forma, caso o estado nos enrole, que eu acredito que o governador não vai nos enrolar, o governador Tarcísio, a gente vai executar com recurso próprio. Foi como a gente fez com a ponte. Entrada e saída. Entrada e saída. A gente tem que tentar uma vez com o estado, né, porque está na concessão. Caso isso não ocorra, a gente o fará. Porque acabou com o comércio, Monsenhor Seckler, né? Não, acabou. Foi um negócio terrível. Um caos. Terrível. Acabou, muitos comércios fecharam, famílias ali. Não, gastaram 10 vezes mais fazendo aquela rotatória imensa. E para você ter uma ideia, Badu, nós colocamos de volta lá o letreiro de Porto Feliz e colocamos umas palmeiras lá, né? Para deixar linda a entrada e tal. Quando a gente estava executando a obra para fazer o letreiro, a Colina chamou a polícia rodoviária para nós. Tem que ter autorização, está na faixa de domínio e tal. E queriam prender o nosso operador de máquina e o Lucas, que estava junto acompanhando a obra lá, o Lucas que fez as letras. E o Lucas me ligou. Peguei o e-mail, né, que eu tinha mandado para Colinas, nem responderam. E peguei o printer do Google Earth, da época que tinha o letreiro lá. Peguei, fui falar com o policial, falei, quero fazer faixa de domínio, tá bom. Então eu quero fazer um contra Colinas. Que eles furtaram o nosso letreiro aqui. E aquilo, era concreto, era feio, mas era nosso. E teve custo, teve recurso público. Então, vamos resolver assim. Ele representa e eu represento. O cara pegou, foi embora, entregamos o letreiro lá. Mas você vê a dificuldade que a gente tem com as concessões de Estado, né? Você conseguir hoje um acesso, no mínimo 3 anos para você conseguir uma aprovação de funcional. Né? Então não é fácil. E a SP-97? A SP-97 deve começar essas obras de duplicação Porto Sorocaba até no começo do ano. Isso foi informações da secretária Natália, capitão Derrite, que organizou essa reunião como secretária de Segurança Pública, secretária Natália Rezende, que é de Desenvolvimento e Infraestrutura, e nos prometeu obras aí no segundo semestre desse ano. Né? Apresentamos também para o governador Tarcísio, quando ele veio para Porto no CDHU, esse pedido, e depois a gente acabou almoçando junto com ele na casa do doutor, só nós 3, e falamos da importância. Falou, olha, delegacia do Estado, nós conseguimos a reforma. Museu das Monções do Estado, nós conseguimos o recurso com o governo federal. Né? Nós só precisamos da duplicação, que vai acabar ajudando ainda mais o desenvolvimento dessa região para Porto Feliz. É só que a gente precisa do Estado. Sim. Né? Então, a gente tem muita esperança que nesse segundo semestre essas obras já comecem, né? E vai de Porto Feliz a Sorocaba. Nós havíamos doado, Badu, também, o projeto executivo completo Porto Castelo Branco, que são 10 quilômetros. 2,5 a gente já duplicou lá atrás e 10 quilômetros que faltam. E o Estado pegou esse projeto nosso, contratou o projeto que eles já tinham lá do DR, né, Sorocaba, Cruz de Ferro, Castelo, para compatibilizar. Então, compatibilizou esse projeto, né, uniu os dois, dentro das normas DR, Departamento de Estradas e Rodagem, e deve começar realmente essas obras no segundo semestre. O nosso trecho, principalmente, é o mais importante, puxando sardinha, mas o nosso trecho a gente já teve óbitos e portofelicenses ali, bastante, né? Então a gente tem cobrado bastante que o Estado fizesse. E nós até propusemos, caso o Estado não tivesse condições de fazer, que nos desse a autorização que a gente faria. Sim. Porque a gente fez 15 do Bom Retiro, o que seria 10 da SP-97, né? Mas para você ter uma ideia, quando a gente duplicou 2,5 km da entrada da cidade, foram quase 3 anos para aprovar o papel. Um papel para falar assim, burocracia, não? Badu, demais. Era um papel só para falar assim, prefeitura, pode fazer. Ó. E se eu quiser fazer uma obra de melhoria, eu não vou te ressarcir. É só isso. Foram 3 anos. Né? E a gente falou isso para o governador. Caso o Estado esteja com dificuldades, a gente faz essa obra. Só nos dê uma autorização rápida, né? Não enrole muito, né? E que a gente faz. Mas daí ele se comprometeu em fazer, que é uma obra realmente que vai levar o desenvolvimento para essa região aqui no município, vai acelerar ainda mais. Sim. Verdade. Tem alguma pergunta, nobre técnica?
Celinho, na sua opinião, o déficit habitacional vai ser resolvido apenas com o setor privado ou você tem alguma proposta para construir casas populares? Pode responder? Pode. Bom, nós temos uma proposta de fazer uma parceria pública-privada que não adianta mais ficar com promessas que o CDHU vai fazer, que a Minha Casa Minha Vida, faixa 1 vai fazer, sendo que, na verdade, tem um déficit habitacional no Brasil inteiro e que todos esses programas nunca conseguiram atender e chegar na população que mais precisa. Hoje a gente tem 6 mil pessoas cadastradas no programa de habitação, de faixa 1, faixa 1,5 e faixa 2, né, mas a sua grande maioria faixa 1 e 1,5, né, e que a gente tem que buscar parcerias com imóveis públicos para a construção de habitação com valor mais justo, né, e é isso que a gente pretende fazer, e eu quero fazer também como ideia, tá? É uma ideia, tem que falar agora porque a lei me obriga a falar isso, mas como ideia a gente vai fazer também na região lá do Alto Jequitibá, um loteamento popular, onde a prefeitura vai dar opções de plantas para implantação. 2 plantas de 2 moradias, 2 quartos e 2 plantas de 3 quartos. Né? Então a gente pretende fazer um loteamento também com uma infraestrutura completa para atender essa população, para que ela possa sair do aluguel e entrar construir sua própria casa. E também uma busca dessa parceria pública-privada para a produção de habitação com valor mais justo. A gente entra com o terreno, isenta de impostos, ISS e IPTU por um período, para reduzir o preço da comercialização desse imóvel. Essa é uma proposta que a gente tem, que só dessa forma a gente vai conseguir produzir mais habitação. Em contrapartida a isso, a gente tem que também criar oportunidades de trabalho para a população. Renda melhor, ambiente de trabalho melhor, e é o que a gente tem feito. Então, isso vai ao encontro das nossas ideias. Primeiro, deixar a população com uma renda melhor, um ambiente de trabalho melhor. Em segundo momento, produzir habitação junto com a iniciativa privada com um valor menor do que é o valor de mercado hoje. Porque a gente vai entrar com recurso, com o terreno, a gente vai entrar também com a infra externa desse terreno, né, sem imposto de ISS e IPTU. Isso vai acabar caindo muito o preço da habitação para que a pessoa possa entrar já na sua casa com 18, 24 meses, que é o tipo de construção que a iniciativa privada faz. 18, 24 meses, entrega as chaves e já está dentro da sua casa. Então, a gente vai fazer essa parceria pública-privada para produzir mais moradias mais digna para a população. Você tem como aumentar o número de ruas em Porto Feliz, no centro, não? O centro a gente vai ter. Como o centro tem uma característica histórica, tem a questão do tombamento do museu, o Parque das Monções, né? Aquela região do centro hoje é muito difícil estacionar, né? Nós temos poucos estacionamentos públicos, né? A gente vai criar um sistema rotativo e digital de vagas que acredito que vai ajudar no controle e na fiscalização, né? E eu penso que também na região central a gente valorizar aquela região central, criando um calçadão ali da região da Cibelar para baixo, porque a calçada tem lá 1 metro, 1,20 m. Se você tiver, quando eu estava muito gordo, com 140 quilos, eu andava na calçada, a barriga ficava na rua. O motoqueiro bate. Você é a favor de fechar o centro? Não, eu sou a favor de aumentar as calçadas, né, para pessoa, porque as calçadas são para pedestres, né? Rua é para carro. Sim. Então a gente vai aumentar as calçadas para ter um fluxo maior, com paisagismo, parklets, a gente vai embelezar a região central. E óbvio que a gente vai tentar produzir outras zonas, não só zona azul, mas zonas verdes nas ruas do entorno. Então a gente vai ampliar a oferta de vagas com controle de horário, através de um aplicativo. Isso é para as pessoas utilizarem mais o centro com mais segurança, né? Outra opção que a gente tem o transporte público Expresso Porto Feliz. A gente quer que as pessoas utilizem, né? Porque o centro tem que criar vagas. Não tem onde criar vagas. A verdade é essa. Teve uma época que o pessoal falou, tem que derrubar o museu e fazer... Olha isso a história. Tem que derrubar o museu e fazer vagas. Não tem como. É a nossa história, vamos derrubar a história, então muda o nome da cidade. Verdade, né? Tem um monte de arara de papelão para encher o museu lá.
Certo. Então a gente tem que criar oportunidades, primeiro para o pedestre, para a segurança, né? Valorizar a região central, e a gente vai criar esse sistema de controle de vagas zona azul e zona verde para controlar mais e ter um fluxo maior de troca de veículos nas vagas. Então vai diminuir o IPVA pro município ou não? O IPVA? A tendência é que o IPVA acabe com a reforma tributária, ele vai acabar, né? Então a gente tem que se adaptar, né? E assim, o IPVA ele vem hoje, vem um valor significativo para o município, mas ele vai acabar agora de 28 para 30. Começa a mudança da regra da reforma tributária. Então a gente tem que começar a pensar lá na frente, não adianta a gente pensar agora com o recurso que a gente ainda tem. Não, já vamos planejar com o recurso que a gente não terá, né? Então o IPVA para a gente hoje acaba sendo já um secundário nas nossas propostas de mobilidade urbana. Muito bem, Célio. Eu acho que é isso. Muito obrigado pela sua participação, obrigado, viu? Obrigado. Deixar aqui um abraço para o meu pai, para minha mãe, né, minha esposa Paula, minhas irmãs, meus sobrinhos, toda a equipe da prefeitura, né, os nossos vereadores que também nos apoiam. Deixar um abraço bastante especial ao meu amigo Dr. Cássio, nosso prefeito, né, e agradecer a oportunidade aqui, dizer para você que a gente está fazendo, desde que eu entrei na minha vida pública, eu sempre busquei fazer o meu melhor, né? Todos os cargos que eu ocupei, Badu, foram cargos que me deram oportunidades, e eu não deixei. Tem aquela história que você, a charreta passa, você não pode deixar ela passar, né? E perder a oportunidade. Então eu sempre busquei fazer o meu melhor, sem passar a perna de ninguém, sempre com Deus na frente, né? Com muita fé, e busquei fazer o meu melhor para a nossa cidade, porque quando eu ia fazer faculdade em Salto, o pessoal pegava muito no meu pé, com sotaque, quantas porteiras tinha em Porto, com charrete, se eu andava de charrete. Eu falei, a gente anda, que a gente tem uma história muito grande, né? Então a gente busca fazer isso aqui com muito amor e carinho, né? Que realmente essa é a nossa cidade, e hoje é um motivo de orgulho para a região, falar que Porto Feliz tem o maior PIB per capita da região metropolitana, falar que Porto Feliz anunciou 19 multinacionais, falar que Porto Feliz tem UTI municipal. Então, para a gente é um motivo de orgulho, porque as oportunidades que a gente não teve na infância, a gente está trazendo agora. Tá certo. E construir uma cidade, aquela cidade que a gente sempre sonhou. Muito obrigado. Obrigado, Badu, e um abraço a todos. Tá. E a você que ficou com a gente, muito obrigado pela audiência. Curta, compartilhe, comente e até a próxima.